vestibulando, tudo bem? Hoje vamos discutir medidas de arcos e ângulos, tá bom? Vamos começar? Arcos de circunferência. Seja uma circunferência em que são tomados dois pontos A e B. A circunferência ficará dividida em duas partes chamadas arcos. Os pontos A e B são as extremidades desses arcos. Então vamos considerar uma circunferência qualquer, tá? E vamos tomar nessa circunferência dois pontinhos A e B. Ao destacar dois pontinhos pertencentes à circunferência, nós a dividimos em duas partes e cada parte recebe o nome de arco. Eu tenho o arco AB menor e eu tenho o arco AB maior. É isso, ok? Continuando. A representação é essa. Eu tenho as letras A e B, que representam as extremidades do arco, tá? Um arco aqui sobre as letras A e B. Então, lê-se arco de extremidades A e B. Se A e B coincidem, esses arcos são chamados, primeiro, arco nulo, de medida 0 grau, ou arco de uma volta, medida de 360 graus. Então, observe aqui, ó. Imagine que eu considere o ponto A nessa posição e o ponto B também. Então, se o ponto A está coincidido com o ponto B, eu tenho um arco com extremidade em A e extremidade em B, que vale 0 grau. E tenho um arco com extremidade em A e extremidade em B, que é o arco de uma volta e que vale 360 graus. Entenderam? Então, uma volta completa ao longo da circunferência nos fornece um arco cuja medida é 360 graus. Tá? Continuando. O que é o arco com 1 grau? É uma volta dividida em 360 partes. Então, 1 sobre 360 do arco de uma volta corresponde a 1 grau. Se eu multiplicar 360 por 1 grau, eu vou concluir que 360 graus corresponde a um arco de uma volta. Tá bom? Deu para entender? Então, o arco de 1 grau é uma volta na circunferência dividida em 360 partes de medidas iguais. Então, se eu dividir uma volta completa da circunferência em 360 partes iguais, eu terei um arco com medida 1 grau. Submúltiplos do grau. Lembrando que submúltiplos do grau são unidades que nós utilizamos para representar medidas que não completam 1 grau. Ok? Por exemplo, o centímetro é o submúltiplo do metro. Quando é que eu uso o centímetro? Quando eu tenho uma medida que não completa 1 metro. Por exemplo, 3 metros e 15 centímetros. Então, eu tenho 3 metros mais uma medida que não completa 1 metro. Para representá-la, eu uso um submúltiplo do metro. O mesmo ocorre com medidas de ângulos em graus, né? 1 minuto, representado dessa maneira, seria 1 sobre 60 do grau. Ou seja, se eu tenho 1 grau e divido isso em 60 partes iguais, cada parte é um arco com 1 minuto, tá? Se eu multiplicar 60 vezes 1 minuto, teremos 60 minutos igual a 1 grau. Então, 60 minutos corresponde a 1 grau. Tá? Então, 60 arcos de 1 minuto cada correspondem a um arco com 1 grau. Tá bom? 60 minutos igual a 1 grau. Tem para acompanhar? E 1 segundo, o que é? Representamos um segundo dessa maneira. É 1 sobre 60 do minuto. Então, se eu tenho um pequeno arco com abertura 1 minuto, ao dividi-lo em 60 partes de medidas iguais, cada parte terá 1 segundo. Tá? Então, note que 60 vezes 1 segundo corresponde a 1 minuto. Então, 60 segundos igual a 1 minuto. E eu represento dessa maneira. 60 segundos igual a 1 minuto. Por favor, não confundam esse minuto e esse segundo com aquele que nós usamos para admitir medida de tempo, tá bom? Acompanhando até aí, pessoal? Continuando. Medida de arcos em radianos. Muito bem. Além de apresentar a medida de um arco, né, utilizando a unidade grau, é possível apresentar a medida de um arco em radianos. E o que seria isso? Definição. A medida de um arco em radianos é a razão, ou seja, é a divisão entre o comprimento do arco e o raio da circunferência sobre a qual este arco está determinado. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um arco AB. Vocês estão acompanhando? Pois é. O que é a medida alfa em radianos?
é o comprimento desse arco dividido pela medida do raio da circunferência na qual o arco está. Teoricamente, o comprimento do arco eu obteria cortando a circunferência aqui no ponto A e cortando aqui no ponto B. Aí eu estico o arco e utilizo uma régua para definir a distância entre A e B. Essa distância representa o comprimento do arco AB. Então, teoricamente, seria assim. Então, dividindo o comprimento do arco AB pelo valor do raio da circunferência na qual o arco está, eu sempre encontro a medida do ângulo em radianos. Então, esse ângulo ou arco, ele tem uma medida em graus. E ele também tem uma medida em radianos, que é a razão entre o comprimento do arco e o raio da circunferência. De acordo, pessoal? Isso é importante não esquecer, tá bom? Eu preciso memorizar isso. Matematicamente falando, a medida alfa em radianos é o comprimento do arco AB dividido pelo raio. Aqui vale lembrar que quando eu divido comprimento por outro comprimento, o resultado é um número puro, né? Por exemplo, digamos que o arco AB tem comprimento 10 centímetros. Vocês estão acompanhando? O arco AB tem comprimento 10 centímetros. E o raio tem comprimento, tem medida 5 centímetros. Dessa forma, a medida alfa em radianos do arco AB, ou do ângulo correspondente, seria 10 centímetros dividido por 5 centímetros. Se eu divido 10 centímetros por 5 centímetros, eu tenho centímetro dividido por centímetro, que dá 1, e 10 dividido por 5, que dá 2. Então, neste meu exemplo, a medida alfa do arco AB em radianos seria igual a 2. Olha que curioso! O ângulo que em radianos mede 2 é aquele cujo comprimento do arco AB é o dobro da medida do raio. Vocês estão acompanhando? O comprimento do arco AB no meu exemplo é 10 centímetros e o raio vale 5 centímetros. Então, o comprimento do arco AB é o dobro da medida do raio. Por isso que o ângulo mede 2 radianos. 10 centímetros dividido por 5 centímetros resulta 2. Então, dizer que um arco mede 3 radianos significa dizer que o comprimento do arco é o triplo da medida do raio. Dizer que um arco mede 4 radianos significa dizer que o comprimento do arco é o quádruplo da medida do raio. Acompanhando, pessoal? Muito bem. Agora vamos recordar o seguinte conceito. O comprimento de uma circunferência é igual a 2π vezes o raio dessa circunferência. Lembram disso? Então vamos lá? Eu tenho uma circunferência de raio R. Qual será o comprimento dela? 2 vezes π vezes o raio dessa circunferência. Esse é o comprimento do arco de uma volta, tá bom? Π, como vocês sabem, é uma constante matemática que vale aproximadamente 3,14. Então, não importa qual a circunferência, seu comprimento, 2π vezes R. 2 Pierres, 2 franceses. 2 Pierres, 2 franceses. Comprimento da circunferência, tá bom? Então, observações. O arco de uma volta, cuja medida é 360 graus, tem comprimento igual a 2 Pierres. Concordam comigo? O arco de uma volta tem medida 360 graus e corresponde a uma circunferência completa. Portanto, o comprimento, como eu disse, 2 Pierres. Portanto, sua medida em radianos será... Vamos recordar a definição de medida de ângulo em radianos. A medida alfa de um ângulo em radianos é o comprimento do arco dividido pelo raio. O comprimento do arco de uma volta, o comprimento de uma circunferência é 2 Pierres. Vou dividir isso por R, tá bom? Simplificando, 2π, ou seja, aproximadamente 2 vezes 3,14, 6,28. Conclusão, a medida alfa em radianos de um ângulo que tem uma volta, 360 graus, é 2π. Ficou claro? Então, o ângulo que tem como medida em graus 360, em radianos vale 2π. São valores diferentes, por favor, não confundam. 2π é aproximadamente 6,28. 360 graus é um número completamente diferente. Entretanto,
são números que representam a medida de um mesmo arco. 360 em graus e o valor aproximado de 6,28, ou seja, 2π, é em radianos, tá? Então, nós podemos afirmar que 360 graus e 2π são valores equivalentes, tá bom? O arco AB mede 1 radiano se o comprimento é igual ao raio da circunferência, o que eu acho bem razoável, né? Quando é que a medida alfa de um arco medirá 1? Quando o comprimento do arco for igual à medida do raio. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um arco com comprimento 10 centímetros. Se o raio da circunferência na qual ele está também mede 10 centímetros, teríamos 10 centímetros dividido por 10 centímetros, que dá 1. Então, a medida do ângulo em radianos valeria 1, tá? Então, quando eu disser para vocês, considerem um arco com 1 radiano, significa que o comprimento do arco deve ser igual à medida do raio da circunferência na qual ele está, tá? Continuando. A medida de um arco em radianos é um número real, portanto, é costume omitir-se o símbolo rad. O que ele quer dizer com isso? Por que a medida de um arco em radianos é um número real? Na verdade, a medida de um arco em radianos é um número puro, é um número sem unidade, por isso é um número real. Por exemplo, voltando aqui, olha, eu vou calcular a medida alfa em radianos de um arco. Então, eu divido o comprimento do arco pela medida do raio. É importante que as unidades utilizadas sejam iguais. Então, por exemplo, vamos admitir que o comprimento do arco vale 10 centímetros e que a medida do raio vale 5 centímetros. Ao efetuar a divisão, o resultado é 2. 2 o quê? Simplesmente 2, porque o centímetro eu dividi por centímetro resultou em 1. Então, o resultado é um número sem unidade. E é isso que significa o texto, que a medida de um arco em radianos é um número sem unidade, portanto é um número real. Então, dizer que um arco mede 3 é o mesmo que dizer que ele mede 3 radianos. Ficou claro? O símbolo rad pode ser omitido, tá? Um arco mede 5 radianos, posso dizer que ele mede 5. Um arco mede 6 radianos, posso dizer que ele mede 6. Deu para acompanhar, pessoal? Muito bem. Continuando. Seja o ângulo AOB o ângulo central determinado pelo arco AB. Então, olhem para cá. Temos uma circunferência e em destaque um arco AB. O ângulo AOB, em que o ponto O é o centro da circunferência, é chamado de ângulo central, que corresponde ao arco AB, tá? Por definição, a medida do arco, não estou me referindo ao comprimento, hein, pessoal? Cuidado! A medida do arco, tá, é sempre igual à medida do ângulo central correspondente. Portanto, se eu disser para vocês que o arco AB tem 30 graus, então o ângulo central correspondente também terá 30 graus. Se eu disser para vocês que o arco AB mede 3 radianos, então o ângulo central correspondente também medirá 3. Adota-se como medida em graus ou radianos do ângulo central a própria medida do arco AB, ok? Então, a medida do ângulo central é a medida do arco AB, ok? Isso é definição, hein? Não podemos esquecer. Conversões, isso é interessante. As conversões entre as medidas de arcos ou ângulos em graus e radianos são feitas por uma regra de 3 simples. Ou seja, pessoal, 360 graus corresponde a 2π radianos, perfeito? Muito bem. Mas qualquer medida em graus possui o seu correspondente em radianos. E eu obtenho esse correspondente a partir de uma regra de 3. Olha, 360 graus equivalem a 2π radianos. Então, a metade de 360 graus, que é igual a 180 graus, equivaleria a metade de 2π, que é π. Então, não esqueça, 180 graus equivale a π. Essa é a nossa referência. Então, como exemplo, nós vamos converter 210 graus em radianos. Então, o arco que em graus mede 210 medirá quantos radianos?
180 graus equivale a π radianos. 210 graus equivalerá a x. Trata-se de uma regra de 3 simples, tá? Então, 180 graus dividido por 210 graus é igual a π dividido por x. Multiplicando em diagonal e isolando o x, conclui-se que x é 7π sobre 6, tá? Você pode, se preferir, primeiro simplificar essa fração. Nós podemos dividir 180 graus, perdão, 180, né, porque a unidade de grau eu já cancelei. Nós podemos dividir o 180 por 30, o que resulta 6, e dividimos nesse caso 210 graus também por 30, o que resulta 7. Multiplicando em diagonal e isolando o x, conclui-se que x é 7π sobre 6. Conclusão: 210 graus equivalem a 7π sobre 6. De acordo? É isso aí, eu espero que vocês tenham acompanhado, tá bom? Muito bem, questão de número 1. Na figura tem-se dois círculos de raios 3 cm e 5 cm, sendo S índice 1 o comprimento do arco AB e S índice 2 o comprimento do arco CD. Então, o valor de S índice 2 menos S índice 1 é aproximadamente em centímetros igual a... Muito bom. Temos aqui uma circunferência um pouquinho maior, que contém o arco CD, e uma circunferência menor, que contém o arco AB. É razoável imaginar que a medida OA, que é raio da circunferência menor, corresponde a 3 centímetros. E a medida OC, que é raio da circunferência maior, corresponde a 5 centímetros, ok? Então, nós queremos o comprimento do arco CD, que é o S índice 2, menos o comprimento do arco AB, que é o S índice 1. Nós também sabemos que o comprimento de um arco, dividido pelo valor do raio da circunferência na qual ele está, resulta a medida do ângulo correspondente em radianos. E, de acordo com a figura, o ângulo central, que corresponde ao arco AB e que corresponde também ao arco CD, em radianos vale π sobre 6. Portanto, o comprimento do arco AB, que é S índice 1, dividido pelo raio da circunferência na qual ele está, que é 3 centímetros, tem que ser π sobre 6. E, da mesma forma, o comprimento do arco CD, o S índice 2, dividido pelo raio da circunferência na qual ele está, que é igual a 5 centímetros, também tem que ser π sobre 6, certo? Afinal, o comprimento do arco, dividido pela medida do raio, resulta na medida do arco ou ângulo central correspondente em radianos. Então, acompanhe aqui. O comprimento do arco AB dividido pelo raio da circunferência no qual ele está tem que ser igual à medida do ângulo em radianos, que é π sobre 6. O comprimento do arco CD dividido pelo raio da circunferência na qual ele está também é π sobre 6, ok? O comprimento do arco AB, de acordo com o texto, é o S índice 1 e o comprimento do arco CD é S índice 2. Agora, consideremos apenas essa igualdade. O S índice 2 dividido por 5 é π sobre 6. Se você quer S índice 2, você deve isolá-lo. Então, podemos admitir que o S índice 2 é o 5 vezes π sobre 6. O comprimento do arco CD, o S índice 2, é 5π dividido por 6. Vamos considerar agora S índice 1 dividido por 3 igual a π sobre 6. Esqueça essa fração. S índice 1 dividido por 3 é igual a π sobre 6. Isolando S índice 1, conclui-se que S índice 1 é 3 vezes π sobre 6, ok? Agora nós vamos calcular a diferença entre o S índice 2 e o S índice 1. 5π sobre 6 menos 3π sobre 6. O denominador é comum às duas frações. Então, eu conservo o denominador 6 e trabalho com a diferença entre os numeradores. 5π menos 3π, 2π. 2π sobre 6. 2π sobre 6. Simplificando, π sobre 3. Então, a diferença entre S índice 1 e entre S índice 2 e S índice 1 é π sobre 3. Como ele cobrou o valor aproximado, está acompanhando? O valor aproximado, nós vamos substituir o π por 3,14, que é uma aproximação. E 3,14 dividido por 3 é aproximadamente 1,05, o que corresponde à alternativa P de bola. De acordo?
Observação, eu não troco o π por 3,14. E não o faço porque o π não é 3,14. Ele é aproximadamente igual a 3,14. Então, se eu troco o π por 3,14, deixo de trabalhar com o resultado exato para trabalhar com a aproximação. Isso só deve ser feito quando eu me encontro obrigado a partir do enunciado. Olha aqui, aproximadamente, tá bom? Espero que vocês tenham acompanhado. Questão de número 2. O perímetro de um setor circular de raio R e ângulo central medindo alfa radianos é igual ao perímetro de um quadrado de lado R. Então, alfa é igual a? Muito bem. Resolução. O setor circular é uma pequena fração do que seria um círculo. Tá bom? Então, se você considerar, por exemplo, o círculo como sendo representado por uma pizza, o setor circular seria uma pequena fatia dessa pizza, tá? Então, o que eu tenho aqui é um pequeno setor circular. Esse aqui é o centro do setor circular, ou do círculo no qual o setor está. Esta distância é raio, esta também é raio. Alfa é a medida do ângulo, e no caso do texto, em radianos. E x é o comprimento do arco correspondente ao setor circular, tá bom? Ao lado temos um quadrado de lado R. De acordo com o texto, o perímetro do setor circular de raio R e ângulo central medindo alfa radianos é igual ao perímetro de um quadrado de lado R. Ora, o perímetro de uma superfície plana nada mais é do que a soma das medidas que envolvem a lateral desta região, desta superfície. Então, no caso do quadrado, por exemplo, o perímetro é a soma das 4 medidas laterais. No caso do setor circular, o perímetro é o comprimento do arco, mais a medida do raio aqui, mais a medida do raio aqui. Deu para acompanhar? Então, o perímetro do setor circular seria raio R, mais o comprimento do arco, que é x. E o perímetro do quadrado de lado R seria R, mais R, mais R, mais R, portanto 4R's. Não esqueça que o quadrado é um paralelogramo que é retângulo e é losango. O quadrado tem os 4 lados com medidas iguais. Então, nós temos R mais x igual a 4R's. Ora, x será 4R's menos R menos R. Portanto, o valor do x é igual a 2 raios, tá? O que eu faço para descobrir qual a medida alfa de um ângulo em radianos? Eu divido o comprimento do arco pela medida do raio. Quando eu dividir o comprimento do arco, que é 2R's, pelo raio, que é R, eu vou encontrar, x dividido por R, tá? Eu vou encontrar 2R's dividido por R dá 2. Então, a medida alfa do ângulo central, né, correspondente ao setor circular em questão, é igual a 2. Aliás, pessoal, olha que interessante. O comprimento do arco é igual a 2R's. O comprimento do arco é o dobro do raio. E quando o comprimento do arco é o dobro do raio, o ângulo mede 2 radianos. Se o comprimento do arco fosse o triplo do raio, teríamos um ângulo com 3 radianos. Tá bom, pessoal? Então, a alternativa correta é a B de bola, ok? Questão de número 3. A medida do ângulo é 225 graus. Em radianos, a medida do mesmo ângulo é? Pois bem, nós sabemos que o arco, que em graus mede 180, tem como medida π. Essa é a nossa referência. 180 graus equivale a π. Então, 225 graus equivalerá a x. Regra de 3. Você pode resolvê-la multiplicando em diagonal, você pode montar as proporções. Em diagonal, multiplicando em diagonal, teremos 180 graus vezes x igual a 225 graus vezes π. Vou repetir. 180 graus vezes x igual a 225 graus vezes π. Isolando x, x é 225 graus vezes π dividido por 180 graus. Eu posso dividir tanto o numerador como o denominador por exemplo, 45 graus. 225 graus dividido por 45 graus dá 5. E 180 graus dividido por 45 graus dá 4. Portanto, o ângulo que em graus mede 225, em radianos medirá 5π sobre 4.
Ok, pessoal? Questão de número 4. Na figura abaixo, A e B são dois pontos da circunferência de centro C. Então, A e B são dois pontinhos de uma circunferência que tem centro no ponto C. O segmento AC mede 2 centímetros. O segmento AC mede 2 centímetros. É raio da circunferência. E o arco de círculo AB, que subentende o ângulo θ, mede 1 centímetro. Então, o arco AB tem comprimento 1 centímetro. A distância de C até A, sendo C o centro da circunferência e A um ponto dessa circunferência, é o que nós chamamos de raio. E é exatamente igual à distância de C até B. Portanto, se o comprimento do segmento CA é igual a 2 centímetros, o comprimento do segmento CB também. Tá? Continuando. Calcule o perímetro do setor circular ACB de ângulo central θ. Ora, o perímetro desse setor circular, como vimos anteriormente, é a soma das medidas laterais do setor. Portanto, é 2 mais 2 mais 1, tudo em centímetros, 5 centímetros. E a medida do ângulo θ em radianos eu obtenho dividindo o comprimento do arco pela medida do raio, certo? A medida de um ângulo em radianos é o comprimento do arco dividido pela medida do raio. Seria meio. E para encontrar esse valor em graus, basta aplicar uma regra de 3. Então acompanhe aqui na resolução. Olha. O meu setor circular é esse que aqui aparece. O comprimento do arco AB é igual a 2. O raio AC vale 2 centímetros e o raio CB também, é claro. Então o perímetro do setor é raio mais o comprimento do arco AB. O raio vale 2 centímetros e o comprimento do arco AB vale 1, portanto a soma resulta em 5 centímetros, ok? Agora, a medida em radianos do arco em questão. A medida θ em radianos de um arco você obtém dividindo o comprimento do arco pela medida do raio, comprimento do arco dividido pelo raio. No caso do meu arco, sua medida vale 1 centímetro. E o raio vale 2 centímetros. Simplificando, tem meio. Portanto, a medida em radianos do ângulo central, que corresponde ao arco AB, é igual a meio radiano. Para obter essa medida em graus, eu aplico uma simples regra de 3. Π equivale a 180 graus e meio equivalerá a x. Né? Monto a proporção. Π dividido por meio igual a 180 graus dividido por x. Você que prefere, pode multiplicar em diagonal. Π vezes x igual a meio vezes 180 graus. Depois basta isolar o x. E isolando o x, teremos x é igual a meio vezes 180 graus, que dá 90 graus, dividido por π. Então, a medida x, né, do ângulo central, que corresponde ao arco AB, em graus, é igual a 90 graus sobre π. Então, respostas. Item A, 5 centímetros. Item B, a medida do ângulo, a medida θ do arco AB em radianos é meio, e a medida x do mesmo arco em graus é 90 graus sobre π. Ok, pessoal? Questão de número 5. Completar a tabela a seguir. Eu tenho duas colunas. Numa delas eu tenho a medida de um ângulo em graus e na outra devo colocar a medida do mesmo ângulo em radianos. Tá? Nossa referência é essa, 180 graus equivale a π. A partir de uma regra de 3, como já puderam observar nos exercícios anteriores, eu posso encontrar o correspondente em radianos de cada uma dessas medidas angulares. Tá? Então, 0 grau, por regra de 3, ou por puro bom senso, 0 radiano. 0 grau, 0 radianos. 30 graus, por regra de 3, é o π dividido por 6. 45 graus por regra de 3 é o π dividido por 4. 60 graus também por regra de 3 é o π dividido por 3. 90 graus corresponderia a π sobre 2. 270 graus a 3π sobre 2 e 360 graus corresponde a 2π. Pessoal, é importantíssimo que vocês memorizem estas relações. Isso não é difícil de se alcançar, porque essas relações elas são tão utilizadas durante as resoluções de exercícios envolvendo as funções trigonométricas que a memorização se torna natural. Mas é importante que vocês deem uma certa atenção, né, a esse trabalho, essa necessidade de se memorizar esses valores.
Agora, vocês podem usar um pouquinho de bom senso, como eu disse anteriormente. 0 grau corresponde a 0 radiano, claro. Agora, 90 graus não é metade de 180 graus? Então é razoável imaginar que deve corresponder a metade de π. Está acompanhando? 60 graus corresponde a 1/3 de 180 graus. É razoável imaginar que corresponde a 1/3 de π. 30 graus é 1/6 de 180 graus. Então, corresponde a 1/6 de π. 45 graus é a metade de 90 graus. Corresponderia a metade de π sobre 2, que é o π sobre 4. 270 graus é o triplo de 90 graus, portanto, o triplo de π sobre 2. E 360 graus é o dobro de 180 graus e, portanto, o dobro de π. Deu para acompanhar, pessoal? Não é difícil, né? Bom, espero que vocês tenham entendido tudo direitinho e desejo a todos um bom estudo.